Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, foi assinado pelo Tratado de Assunção em 26 de março de 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tratava-se de um projeto ambicioso que previa a livre circulação de pessoas, bens, serviços e fatores produtivos, além de uma integração política e macroeconômica entre os Estados-membros. Em 17 de dezembro de 1994, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, que estabeleceu a estrutura institucional do Mercosul, que deveria ser composta pelo Conselho do Mercado Comum, CMC, Grupo Mercado Comum, GMC, a Comissão de Comércio do Mercosul, CCM, e não se pode esquecer também do Tribunal Permanente de Revisão, que foi criado posteriormente pelo Protocolo de Olivos, assinado em 18 de fevereiro de 2002, sendo constituído por 5 árbitros. Cada país indica um árbitro e um suplente. O quinto árbitro é indicado de comum acordo pelos Estados-partes para um mandato de 3 anos não renováveis. Contudo, a integração regional não é uma ideia que surgiu apenas no final do século XX. Após a independência dos países sul-americanos, Simão Bolívar já havia proposto que os países da região se integrassem de modo a se reafirmarem contra seus antigos dominadores europeus. A Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ALAUC, foi criada em 1970. 10 anos mais tarde, ela se tornaria a Associação Latino-Americana de Integração. Podem-se citar ainda como outros exemplos a proposta por uma área de livre comércio das Américas, ALCA, e a ideia de criar uma área de livre comércio sul-americana, ALCSA, a qual englobaria Mercosul e Pacto Andino. Contudo, essas iniciativas não viriam a se concretizar ou ter efetividade. Quais são as razões que explicam a concretização justamente do Mercosul, relativo grau de sucesso, enquanto as demais iniciativas não? Ao longo da década de 1980, houve uma grande aproximação diplomática entre Brasil e Argentina. Os primeiros passos de cooperação entre esses países se deram na área energética. Durante a década de 1970, havia contenciosos entre eles devido ao uso das águas da Bacia do Rio da Prata e a questão nuclear. Contudo, isso passou a mudar a partir de 1979, com a assinatura do Acordo Tripartite Itaipu Corpus entre Brasil, Argentina e Paraguai. Além do mais, no ano de assinatura do Tratado de Assunção, foi criada a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, ABAC. Passos muito importantes para a cooperação Brasil-Argentina foram também a Declaração de Iguaçu, que reconheceu a ideia de integração econômica e política entre os países do Cone Sul, o Programa de Integração e Cooperação Econômica, PICE, o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que objetivava estabelecer uma área de livre comércio entre Brasil e Argentina, eliminando barreiras tarifárias e não tarifárias para o comércio de bens e serviços, e a Ata de Buenos Aires, já durante o governo de Fernando Collor. Entretanto, essa aproximação entre Brasil e Argentina se deu em um contexto histórico de grandes dificuldades políticas e econômicas. O final da década de 1980 e o início da década de 90 foram um período de intensas transformações para os países latino-americanos. Eram países que haviam passado por regimes militares nas décadas anteriores e que estavam passando por crises de endividamento externo, especialmente no caso brasileiro e argentino, decorrentes da adoção de um modelo de desenvolvimento nacional desenvolvimentista, baseado na substituição de importações em importação de energia barata e em crédito com taxas de juros relativamente baixas. Por ocasião das crises do petróleo de 1973 e 1979, esses países passaram a ter crescentes déficits na balança comercial para continuar importando petróleo e uma explosão de sua dívida externa, causada pelo aumento considerável que o Fed, Banco Central Americano, promoveu em suas taxas de juros para conter as pressões inflacionárias internas, tendo efeito cascata sobre as taxas de juros flutuantes dos empréstimos que esses países tomaram. Isso inviabilizou tal modelo de desenvolvimento. Além do mais, tais países haviam passado por processos recentes de redemocratização. No caso brasileiro, a redemocratização, somada ao esgotamento do modelo nacional desenvolvimentista, se refletiu em mudanças significativas em nossa política externa. A busca pela autonomia sempre esteve presente. Contudo, durante o regime militar, pressupunha-se que a autonomia deveria ser buscada pelo afastamento dos principais temas e regimes internacionais, isto é, o Brasil deveria buscar autonomia pela distância. Contudo, essa ideia já deixaria de encontrar eco a nível latino-americano e a nível interno. A nível regional, a CEPAL, de modo a superar o antigo modelo de desenvolvimento voltado para dentro, propôs que os países da região adotassem um modelo de regionalismo aberto, isto é, a integração regional deveria promover maior interdependência entre seus Estados-membros, em aspectos econômicos e comerciais, o que aumentaria o mercado tanto para seus produtos finais quanto para os insumos das empresas dos países membros. Isto, por sua vez, permitiria a criação de economias de escalas,
que é basicamente a queda do custo unitário de um produto quando este é produzido em massa. A partir de uma economia de escala regional, os países deveriam, em conjunto, reduzirem suas barreiras ao comércio e aos investimentos internacionais, de modo a se integrarem às economias de escalas globais. Dessa maneira, a integração regional funcionaria como um estágio para a posterior integração global mais ampla e para uma ampliação das parcerias internacionais para países que haviam passado por longas recessões econômicas. Isso veio ao encontro da reformulação pela qual estava passando a política externa brasileira. Ao invés de uma autonomia pela distância, surgiram alas do MRE que defendiam que a autonomia deveria ser buscada pela participação, isto é, que o Brasil, a partir daquele momento, tomasse parte nas grandes discussões internacionais e influenciasse na construção de normas e instituições a nível mundial. Ou seja, havia tanto no plano interno quanto a nível regional a percepção comum de que era necessária uma maior participação nas cadeias de comércio global. Segundo as perspectivas institucionalistas, a interdependência entre os países, a existência de interesses comuns e mecanismos institucionais, entendidos aqui como ferramentas que diminuem as assimetrias de informação, facilitam as negociações, regulam e tornam mais previsível o comportamento dos Estados e criam mecanismos de fiscalização, são vistos como condições para a cooperação e ação coletiva. No caso em questão, percebe-se que havia uma grande interdependência econômica entre os países do Cone Sul, especialmente entre Brasil e Argentina, e um objetivo comum, o de se integrar às cadeias de investimento e comércio globais após passarem por longas recessões econômicas e um esgotamento de seu modelo de desenvolvimento. O bloco se apresentava como um arranjo institucional que sirva de referência para que os países coordenassem suas políticas macroeconômicas de modo a se inserir competitivamente no mercado internacional. Portanto, a criação de uma instituição reflete tanto a proposta cepalina por um regionalismo aberto, tanto como uma maneira por parte do Brasil de construir regimes e influenciar a criação de normas internacionais, tendo em vista que o bloco econômico, por si só, é uma organização internacional que reflete os valores dos países que o criaram e um mecanismo que regula a maneira pela qual certos problemas são resolvidos em uma dada região, assim como uma plataforma que permite participar em mecanismos multilaterais de comércio mais amplos e negociar acordos com outros blocos e países, sendo uma maneira de instrumentalizar o ideal de autonomia pela participação. Fazendo um balanço de tudo que foi analisado até aqui, percebe-se que há aproximações entre Brasil e Argentina, inicialmente no campo energético, a crescente interdependência econômica produtiva global, a necessidade desses países de buscarem uma nova forma de inserção internacional devido ao esgotamento do seu modelo de desenvolvimento interno e a redemocratização, exerceram um papel crucial na conformação do bloco. Percebe-se que esses fatores internos e externos atuaram em conjunto, isto é, a convergência entre uma perspectiva regional demonstrada pelo conceito de regionalismo aberto da CEPAL e uma perspectiva interna, autonomia pela participação, gerou a necessidade de um mecanismo que coordenasse a atuação dos atores face a uma necessidade comum. Hoje, completam-se 25 anos desde o Protocolo de Ouro Preto, que definiu o arranjo institucional do bloco. Alguns de seus objetivos iniciais foram alcançados, mas outros não. As razões para isso ter ocorrido merecem ser objeto de análises posteriores.